fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para nossa segunda edição. Peço a você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante para o nosso canal. Comenta a tua expectativa para a sequência da temporada, compartilha o nosso conteúdo se você gosta e, claro, dá aquela moral caso você ainda não esteja inscrito no Fanático Vascaíno. Rumo aos 200 mil até o fim do ano, eu tenho essa meta e tenho certeza que você vai ajudar muito. Ingressos esgotados para quinta-feira, a torcida não abandona o time. A torcida do Vasco é isso que você pensou, mas eu posso dizer aqui que é nota 10, eu não vou dizer, 10 aí, mais ou menos isso que você pensou, impressionante. Pré-temporada nos Estados Unidos, isso aí, Vasco de novo vai para a Flórida, estaremos lá, hein, junto com o Vasco da Gama, vamos contar esses detalhes agora. FC Series, uma série de amistosos que vai rolar nos Estados Unidos, hoje anunciou a presença também do Vasco, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Flamengo, enfim, Palmeiras, muitos clubes vão para Orlando para fazer uma série de amistosos, participação em eventos, enfim, isso é muito legal, porque isso cada vez mais aproxima os clubes brasileiros dos torcedores que estão fora do país, dos americanos, dos latinos em geral. Orlando é uma cidade na Flórida, no estado da Flórida, que tem muitos brasileiros, mas tem Miami, tem outras regiões próximas ali, que muitos latinos moram por ali, apaixonados por futebol. Os clubes brasileiros têm uma característica, quando eu estive lá na Florida Cup, em 2020, na última edição que eu fui, que Corinthians e Palmeiras disputaram, me chamou a atenção que o estádio do Orlando City não estava lotado nos jogos dos brasileiros. E aí, conversando com amigos que trabalham no próprio Orlando, eles me disseram o seguinte, Fábio, os clubes europeus atraem muito os americanos. Os americanos gostam. Quando o Real Madrid vem jogar aqui, o Liverpool, o Bayern de Munique, o Barcelona. Mas os brasileiros, eles atraem pouco. Isso tem que acontecer com mais assiduidade. Porque o futebol brasileiro foi eleito agora, recentemente, a 6ª liga do mundo. Mas tem potencial para ser pelo menos a 4ª. Quem sabe até a 3ª. Perder para a Premier League, para a Bundesliga, os campeonato italiano, La Liga, campeonato francês, o Brasil não pode perder. Mas para isso precisa melhorar e muito a sua organização. A qualidade técnica tem melhorado, o poder financeiro muito, mas precisa melhorar a qualidade do jogo. O Vasco estará na Flórida. Estou só para confirmar o período, porque eu estarei de férias, né? Eu não tiro férias, mas estarei com a família lá de 14 a 25 de janeiro. E acho que vai coincidir de novo de acompanhar para você aqui no Fanático Vascaíno o período do Vasco lá na Flórida. Bom, mas vamos falar de quinta-feira, né? Aliás, no vídeo de amanhã do café, eu estou atrás de duas informações, vou botar bem entre aspas mesmo, porque uma surgiu ontem e outra hoje, que me parecem absurdas, mas eu estou apurando, conversando com pessoas próximas e da diretoria também do Vasco para entender. O Casimiro quer comprar a SAF do Vasco, tem um plano para isso. O Vasco vai, nos próximos dias, pagar a ICAP R$1.000 pelas ações que ela não vai integralizar e vai retomar as ações. Enfim, eu vou trazer esses detalhes no vídeo mais tarde, tá? Porque isso me parece algo meio sem pé nem cabeça, né? Mas enfim, eu estou atrás da informação e prometo que amanhã no café dedicarei um espaço muito legal para falar sobre esse tema. Mas eu quero falar sobre o jogo de quinta-feira. Mudanças na equipe vão acontecer, sim. O técnico Rafael Paiva está estudando algumas modificações, mas a única que não acontece é fora de campo. O torcedor do Vasco, em menos de 5 horas, 6 horas de venda de ingressos, mais uma vez esgotou os ingressos para Vasco e Cuiabá. E sabe por que, torcedor, que isso acontece? Ah, porque tem cambista, porque tem esquema. Não é por isso não, torcedor. O cambista sempre vai existir, infelizmente, o Vasco está tentando coibir isso. Mas é porque tem paixão. E o torcedor do Vasco não abandona o time. Mais uma vez vai lotar o Caldeirão, vai empurrar a equipe do Vasco rumo a 3 pontos, que são fundamentais para dar uma distanciada. Fluminense jogando hoje, jogo atrasado, vai colar no Vasco se vencer o Atlético Paranaense. Então o Vasco precisa dar uma desgarrada e voltar a somar 3 pontos. Isso é fundamental. Então, torcedor, o vascaíno mesmo não abandona. Claro que nós no domingo acordamos muito pé da vida,
Segunda-feira estávamos digerindo, mas, cara, hoje é um outro dia, tem que olhar para frente. Sul-Americana é o foco. O Vasco tem que buscar essa classificação para a Sul-Americana e passa pelo jogo de quinta-feira e da próxima segunda, 2 jogos em casa. Aliás, o Vasco tem uma sequência no Rio de Janeiro e tem que embalar. São jogos difíceis. Tem Botafogo lá no Newton Santos, que vai estar envolvido aí nas semifinais de Libertadores, com foco nessa competição, mas está disputando o Brasileiro, querendo ser campeão também, mas tem um desgaste, mas tem que se aproveitar. Tem depois Corinthians, tem adversários difíceis, mas que o Vasco tem que qualificar o seu futebol, tem que melhorar. E para isso passa muito pelas escolhas do técnico Rafael Paiva. Ah, mas o Rafael Paiva vai ficar ou não ano que vem? A avaliação vem sendo feita constantemente. A diretoria do Vasco analisa, não é só pelo resultado, pela eliminação na semifinal. Porque se você olhar, resultado eliminado na semifinal, bom trabalho. Não é isso. Não é o resultado, não é o resultadismo que leva à escolha da comissão técnica e de quem vai ficar para o ano que vem. Então, assim, tem jogadores que não estão performando e que a comissão já viu e a diretoria também. E a diretoria avalia a própria comissão técnica. O trabalho é bom, deixou a desejar algumas questões. Por que não utiliza mais os garotos? Por que não utiliza o zagueiro Luiz Gustavo? Por que não utiliza o Jean David, não utiliza o Maxime Domingues? Reforços que vieram na janela. Enfim, algumas perguntas que estão sendo feitas. Há uma cobrança que não é externa e não tem que ser mesmo. O elogio ele é em público, a bronca ela é particular, isso é uma máxima de quem é líder, de quem é gestor. Não que o Pedrinho, o Felipe, o Marcelo Santana deem bronca no Rafael Paiva, mas a cobrança é normal, numa reunião rotineira. E aí, como é que tá? E esse jogador tá performando, não tá? Por que esse cara não tá jogando? Por que ele tá jogando mal? O que tá acontecendo? Tá faltando alguma coisa? É um entendimento de uma engrenagem como um todo. Aí chega no Payet, percebe que ele tá triste, tá desanimado. Chega no Coutinho, tá animado. Chega no outro, no Souza. Enfim, tô exemplificando, não estou dizendo que isso está acontecendo, que o Payet está triste, que o Coutinho está animado, nada disso. Estou dizendo que as conversas individuais acontecem. E o planejamento para 2025 não espera 2025 chegar. Rojas, Galdames, Rossi, Zé Gabriel que está emprestado, Payet que tem contrato até o meio do ano. Exemplos de jogadores que não estão performando, que vão acabar contrato, não terão eles renovados. Tem um contrato até meio do ano, tem que conversar. Nessa brincadeira toda aí, a gente tá falando de 3 milhões de reais, gente, folha. A folha do Vasco hoje é 14 milhões, mas o Vasco tem time para uma folha de 14 milhões de reais? Aí eu vou pegar uma frase lá atrás do presidente Pedrinho. O elenco, ele é superestimado e quando ele diz que recebe muito, tem jogador que recebe muito, mas ele recebeu assim. Ele não pode chegar no Rojas, no Rossi, no Payet e falar, vamos diminuir o salário? Cara, não, claro que não. Estou sob contrato, não quero diminuir. O Rossi sentou no contrato e não aceitou nenhuma das propostas do Sport, do Goiás e do Paysandu. Arrebentou com o Vasco. Agora, o que faz o Rafael Paiva escolher o Rossi, que não jogava 1 mês e meio? Ah, ele tá aqui, eu tenho que botar ele. Errado. Por que não o Ryan entrar pelo lado direito, que é a função que ele rende mais? Mas por que também o Ryan, quando entra, não entra com mais vontade? Por que o Rojas não é mais utilizado? O jogador que foi do River Plate, participou de grandes momentos da equipe argentina, que é uma das principais do continente sul-americano. São perguntas feitas. Mas de todas essas, eu encontro uma pergunta que tem resposta exata. Por que a torcida do Vasco não abandona o time? Porque ela é apaixonada. E paixão, amigo, é para a vida inteira. Estamos juntos, ao lado do Vascão da Gama, hoje, amanhã e sempre. Um grande abraço para você e rumo à vitória quinta-feira. Fanático Vascaíno está ao lado do Vascão da Gama e ao seu lado, torcedor. Grande abraço e até amanhã.